Olá, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Agora a gente dá início à nossa primeira aula, depois da nossa roda de conversa. Boa tarde, Andressa. Olá. Para que a gente espera um pouquinho, né? Dá um tempinho. Bom, a primeira aula do nosso curso foi denominada Sobre as Indulgências do Rosário, Devoção e Organização Social de Africanos e Afrodescendentes a partir das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário em Minas Gerais, da professora Andressa Antunes, mestranda aqui da UFOP. E eu vou fazer uma apresentaçãozinha breve e passo a palavra para ela. Eu aproveito que nesse momento que eu estou fazendo essa apresentação, o pessoal vai entrando. Bom, nosso curso de extensão, Religiosidades, Patrimônio Cultural e Sociabilidades Urbanas, novas abordagens sobre as associações leigas em Minas Gerais, séculos XVIII e XIX. Meu nome é Vanessa Cerqueira Teixeira, eu sou doutora aqui pelo programa de pós-graduação em História da UFOP, faço parte do núcleo de pesquisa Impérios e Lugares do Brasil e do projeto de extensão Pervias e Locos, que está organizando aqui esse curso. A Andressa também faz parte de ambos os grupos e também é coordenadora aqui do nosso curso. Eu queria, então, agradecer primeiramente ao FOP, à PROEX, ao ICHS, ao Departamento de História, ao Programa de Pós-Graduação em História, ao ILB, que está aqui recebendo a gente no seu canal, ao professor Francisco Andrade, que é o coordenador do nosso projeto, aos integrantes do grupo de extensão e coordenadores do curso junto comigo, a Andressa, apresentadora da nossa aula de hoje, e aos outros professores que foram convidados. Alguns são integrantes do nosso curso já, do nosso projeto, e outros foram convidados para essa primeira edição do curso. E eu já ressalto aqui que o curso foi muito bem recebido, nós conseguimos 500 inscrições, e logo no começo ele já foi muito bem recebido, e nossa intenção agora é continuar isso daqui para frente, né? Talvez uma edição semestral ou anual, nós vamos pensar direitinho, e entrem em contato com a gente, mandem para a gente um feedback, se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Se você é pesquisador da área também, quiser conhecer nosso trabalho, convido todos vocês para conhecerem nosso site, nosso portal, e podem mandar trabalhos, artigos, resenhas. A gente está também com lives mensais. Então, assim, a ideia é continuar esse projeto no ano que vem, nos próximos, e firmar essas parcerias tão importantes, igual da roda de conversa de hoje, né? Infelizmente, nosso tempo foi curto, a gente queria ter ficado mais tempo lá conversando, muitas perguntas, mas a gente teve que encerrar. Mas ao longo do ano que vem agora, né, a gente vai continuar trazendo esses representantes de irmandades, ordens terceiras e coletivos para conversar com a gente. Se vocês fiquem de olho, se inscrevam no nosso site, lá no formulário de assinaturas, sigam o nosso Instagram, que a gente vai sempre estar postando essas ações. E agradeço também aos participantes da roda de conversa, é nosso interesse manter essas parcerias e pensar de forma conjunta em novos eventos, novas ações, para levar essas reflexões tão importantes para essas irmandades, para essas capelas, vai ser muito importante. Eu vou dar alguns informes rapidinho, que as aulas ficaram gravadas aqui no YouTube do ILB, que é o grupo de pesquisa do CNPq, no qual o projeto se insere, né? Se inscrevam, então, no canal do ILB para vocês receberem todos os vídeos, as informações e todos os eventos que nós organizamos no grupo de pesquisa. Haverá lista de presença, que vai ser pelo link do formulário, igual na outra aula, igual na roda de conversa. Vai ser um novo link, então fiquem de olho. A cada aula vai ser um link diferente, então vocês têm que assinar todos, sendo necessário registrar o comparecimento em pelo menos 7 aulas para receber o certificado ao final.
e o formulário será fechado no final da aula. É um formulário desse link que a gente está disponibilizando no chat. As perguntas podem ser feitas pelo chat ao longo da aula toda. E a Andressa vai ministrar a aula e ao final eu vou estar levantando aqui algumas questões e vou passar para ela. Então a gente vai ter mais ou menos 1 hora de aula e mais 1 hora aí para a gente conversar e debater o tema e responder as perguntas de vocês. Caso não haja tempo para todas as questões, a gente vai sempre disponibilizar o e-mail dos professores para que vocês entrem em contato. Então é isso. Agradeço a todos pela participação e passo a palavra para a Andressa. Obrigada, Vanessa. Boa tarde a todos e a todas que estão acompanhando a gente. Começo agradecendo a CAPES, a FAPEMEI pelo financiamento da pesquisa e ao FOP também. E é um privilégio para mim estar ministrando essa primeira aula desse curso que está sendo tão interessante, né? Pelo menos do que a gente viu já da roda de conversa, mas com uma programação cheia de professores super bem dispostos e qualificados e jovens, sobretudo, que eu acho que é mais interessante. Também, estando na coordenação, também fiquei surpresa com a procura e muito contente também de perceber que uma temática que se tornou clássica já há algum tempo, né, ainda desperta interesse tanto de pesquisadores, de professores da comunidade, e a gente ficou bem contente. Bom, eu já vou fazer uma certa ressalva que eu estou dando início à carreira de pesquisadora, estou no mestrado, estou finalizando o mestrado, mas ainda é um início, e se trata de uma temática, né, tanto sobre as associações leigas, como, especialmente, a devoção à Nossa Senhora do Rosário e tudo que ela envolve, escravidão, própria dinâmica da colonização e, enfim. E aí, por causa disso, essa aula tem um caráter extremamente introdutório, e a intenção aqui é mais instigá-los de repente, desenvolverem pesquisas a partir disso, ou então procurar os outros professores, eu e os outros professores, procurar a gente para discutir mais sobre o tema. E então é isso. Eu vou, bom, o título, né, da aula que a Vanessa comentou sobre as indulgências do Rosário, devoção e organização social de africanos e afrodescendentes, a partir das Irmandades de Nossa Senhora do Rosário, de Minas Gerais. Pode passar, por favor, Vanessa. Eu vou começar expondo a ementa que a gente planejou, para depois apresentar o plano de trabalho que a gente vai definir aqui. Não sei se vai dar tempo de falar sobre tudo, mas aí, como a Vanessa já esclareceu, depois a gente pode conversar tanto pelo e-mail ou mesmo todas as aulas têm relação entre si. Então, talvez uma questão que não seja respondida na aula de hoje ou na aula de outro professor pode ficar para uma outra aula ainda nessa semana, porque vai ser uma semana de muito trabalho. Então, a aula tem por objetivo apresentar a integração da comunidade africana e afrodescendente, escravizada ou liberta, às práticas religiosas católicas através da catequese e do associativismo leigo. Trataremos especialmente do século XVIII, em que, nas Minas Gerais, grande número de irmandades dedicadas a Nossa Senhora do Rosário foram criadas para a reunião dessas qualidades de irmãos. Através das abordagens historiográficas que se dedicaram à compreensão do culto à Virgem do Rosário pela população diaspórica, analisaremos as irmandades e devoções negras com possibilidade de entendimento da experiência social dos sujeitos acometidos pelo cativeiro ou por seu estigma. Então, eu ressalto que se trata, do meu ponto de vista, da minha pesquisa, se trata de uma abordagem mais história social do que uma história institucional ou mesmo do ponto de vista cultural. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz de Vila Rica, que possivelmente for a maior Irmandade do Rosário na capitania de Minas Gerais, constituirá o nosso estudo de caso, em termos de funcionamento institucional, composição demográfica, envolvimento em conflitos paroquiais e desenvolvimento de estratégias coletivas que podem elucidar a formação de identidades negras, salvaguardadas pela representação devocional. Então, nós, nesse primeiro módulo, né, nós definimos esse eixo das apresentações, que é pensar as irmandades negras e a construção de identidades, porque isso
acaba conseguindo englobar uma série de áreas e de tensões da própria história que podem ser estudadas a partir do envolvimento desses indivíduos com irmandades, que as questões próprias da escravidão, a própria experiência urbana numa vila, a libertação, tudo isso a gente consegue tangenciar ou aprofundar, na maioria dos casos, através do estudo de uma irmandade. Pode passar, Vanessa. E aí eu pensei mais ou menos nesse plano de trabalho, mas com bastante dificuldade, porque a gente sabe que o tempo é curto, ainda mais o tempo nessas atividades virtuais, que o cansaço se dá de forma diferente, né? E aí eu preparei mais ou menos 4 tópicos para a gente discutir, introdutórios, como eu falei, mas para despertar em vocês o interesse da pesquisa. Então a gente vai falar sobre o associativismo leigo, origens, objetivos e constituição das Minas Gerais, que é o primeiro assunto. Mas esse assunto específico, que trata mais da organização institucional das Irmandades, certamente ele vai ser abordado, tanto que foi abordado na roda de conversa, houve essa questão lá sobre ordens terceiras e Irmandades. Então, esse assunto certamente vai ser abordado em outras aulas, e aí, se houver muitas dúvidas com relação a isso, eu acho que seria interessante a gente verticalizar aqui no assunto sobre o rosário, sobre escravidão, e essas questões institucionais a gente ir desenvolvendo ao longo da semana. O segundo tópico, os rosários dos pretos, catequese, devoção e identidades, como que aconteceu essa relação entre africanos, cativos, população negra e setecentista e a Nossa Senhora do Rosário. E os rosários dos pretos, composição demográfica nas Minas Gerais, questões aí historiográficas que envolvem composição demográfica das irmandades com essa perspectiva de construção de identidades. E, por último, um estudo de caso que é sobre os rosários dos pretos, o caso de Vila Rica, mas, na verdade, eu vou tratar mais especificamente do Alto da Cruz, do Rosário do Alto da Cruz. Pode passar. Vanessa, eu acho que tá tampando um pouco o banner ali embaixo. Acho que é melhor. Associativismo leigo, origens, objetivos e constituições das Minas Gerais, né? As associações leigas teriam surgido na Baixa Idade Média. Esse primeiro tópico aqui, eu estou me baseando principalmente no Caio Bosque, que é uma referência clássica incontornável para quem vai estudar Irmandades. Tem muitas revisões, mas acho que para fazer esse apanhado de introdução, a gente pode utilizar muito do trabalho dele. Então, essas associações leigas, elas são datadas desse período da Baixa Idade Média, século XIII em diante, e, segundo Caio Bosque, elas surgiram orientadas por esse espírito de temor e de incertezas dos indivíduos, que, preocupados com a finitude da vida e com a salvação de suas almas, aquele contexto ali de fins da Idade Média, trataram de estabelecer organizações voltadas para a prática do culto religioso e da caridade própria daqueles grupos. Então, rapidamente, essas instituições tiveram tanto um caráter de auxílio material entre os irmãos, e em alguns casos também para pessoas necessitadas, que é a prática da caridade, né? Porque a caridade, ela é, de fato, uma prática, né? Também tem as contrições que envolvem a caridade cristã, religiosa, mas, sobretudo, é uma prática. Então, tanto o auxílio mútuo dentro dessas associações, como também o sentido espiritual, que é a organização, a associação para fazer o culto, para fazer para fazer esse cultivo espiritual, né, católico. E no antigo regime, em que a hierarquização social estabelecia limites às atuações dos indivíduos, né, como a gente sabe, as irmandades concorreram para a integração de sujeitos que tivessem anseios e objetivos em comuns. Então, é isso que o Caio Bosque chama de esse espírito de temor e incertezas, próprio de uma subjetividade dos indivíduos, mas também em termos práticos, em termos de uma hierarquização social própria do antigo regime, que fazia com que as pessoas tivessem que
se organizar ali junto com os seus, onde promovessem uma identificação com os seus, e se ajudasse materialmente e também espiritualmente. No caso das Minas Gerais, sobre o regime da escravidão, as Irmandades Negras, que é o nosso foco aqui, se utilizaram desses canais institucionalizados para a construção de identidades e estratégias coletivas que permitissem aos africanos e afrodescendentes maior autonomia num contexto de violência. Na verdade, isso já é uma conclusão que a gente vai discutir aqui, mas eu já acabei colocando porque é uma perspectiva que estrutura a pesquisa. Então, pode passar. E aí, novamente, segundo o Caio Boschi, pensando mais especificamente sobre Minas Gerais e sobre na verdade, pensando sobre o direito canônico aqui e sobre as determinações, as divisões do que eram as irmandades, essas associações. Haviam as pias uniões, que eram associações criadas para obras de piedade ou caridade. Quando essas pias uniões tinham critérios para ingresso ou estatutos de funcionamento, elas atingiam o caráter de irmandades. Dentro do grupo das irmandades, poderia haver irmandades de obrigação, que tinham uma administração interna mais burocrática, mais organizada, e era necessário prestar contas à administração eclesiástica. E havia as irmandades de devoção, que elas eram menos organizadas em termos burocráticos e não precisavam prestar contas. Mas o próprio autor e também outros autores apontam que foram poucas essas irmandades de devoção geralmente duravam pouco tempo. Havia as confrarias, que eram associações devocionais orientadas ao culto público, eram irmandades, mas orientadas ao culto público. As arquiconfrarias, que era quando uma confraria tinha o poder de agregação de outras confrarias e ela podia transmitir privilégios e indulgências a essas outras confrarias agregadas a ela, mas essas confrarias elas tinham sua própria administração. E as ordens terceiras, de que a Agripina falou muito hoje, né? Que eram organizações preocupadas com a perfeição da vida dos membros, isso segundo o direito canônico, e respondiam à ordem primeira às que se filiavam. Em geral, as irmandades, confrarias, elas respondiam à organização eclesiástica, administração eclesiástica, e as ordens terceiras respondiam aos seus diretores das ordens primeiras. E, evidentemente, que isso gerava uma série de conflitos. Pode passar. É comum na historiografia o uso indeterminado do termo irmandades ou confrarias para se referenciar a essas diversas formas de associativismo leigo, especialmente quando se trata de uma coletividade de organizações. Então, quando a gente vai se referir ao associativismo leigo em Vila Rica, por exemplo, não há necessidade de ficar esmiuçando que se trata de ordens terceiras, a menos que seja o caso da necessidade de fazer isso, né? Que se precise destacar pontos específicos dessas organizações, mas comumente se refere a esse grupo de associações leigas como irmandades ou confrarias, de modo indistinto. Para o caso de Minas Gerais, a historiografia identificou na edificação de capelas e irmandades primitivas as primeiras manifestações de organização coletiva na região, precedendo inclusive a atuação do próprio Estado da Igreja. Compartilhando de incertezas e dos temores das aventuras da exploração aurífera, nas primeiras décadas do século XVIII, as pessoas organizaram cultos coletivos, trazidos de seus locais de origem em Portugal, por isso há uma diversidade de santos de origem portuguesa, alguns inclusive que não vingaram, e utilizaram-se dessas organizações como espaços de experiência social. Eram conversados nessas reuniões, nas capelas, nessas capelinhas primitivas, assuntos de família, compadrio, comércio local, própria dinâmica política que estava se desenvolvendo. Então, no caso de Minas Gerais, há essa singularidade, ou melhor, há essa característica diferenciadora que a historiografia identifica na construção de irmandades e de capelinhas, a essa precedência ao próprio Estado e à própria Igreja.
E aí, somado a isso, a proibição quanto ao estabelecimento de conventos de ordens primeiras teria contribuído para a manutenção do culto religioso nas mãos dos leigos e a consequente proliferação de diferentes irmandades. Em outras capitanias, é muito comum que se encontrasse irmandades criadas associadas a conventos de ordens primeiras, mas no caso de Minas Gerais, rapidamente a coroa inibiu o estabelecimento de conventos das ordens primeiras, porque, enfim, havia uma série de questões, inclusive uma delas era a má fama dos regulares em relação ao contrabando e subversão, enfim. Pode passar. E aí, a historiografia também identifica que, além das irmandades terem, de certa forma, precedido a atuação, uma organização social que precedeu a atuação do Estado e da própria igreja, no regime do padroado, evidentemente, também, a historiografia também constatou que a evolução e a diversificação das irmandades em Minas Gerais durante o século XVIII foi concomitante à diversificação populacional. E isso já abre caminho para o nosso eixo aqui, que é justamente pensar as irmandades, e especialmente as irmandades negras, e a construção de identidades, porque essas identidades estão associadas às próprias organizações sociais dos indivíduos e também a como eles se representam. Então, é isso que a gente vai tentar trabalhar aqui. E aí, houve uma divisão de 4 fases proposta pelo Fritz Teixeira de Sales, em 1963, que também é uma obra clássica, incontornável para quem trabalha com associativismo leigo. Entre 1700 e 1720, teriam surgido especialmente irmandades de brancos, como Santíssimo Sacramento, Nossa Senhora da Conceição, e irmandades de pretos, Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, Santa Efigênia, devoções cultuadas pela população africana e afrodescendente. Isso porque, ainda nesse período, a miscigenação não tinha se dado muito na região, então os critérios eram mais opostos mesmo, mais extremos de uma experiência social, brancos ou pretos. Já em 1720 e 1740, que é a segunda fase, surgem algumas irmandades de pardos, mediante o crescimento da camada populacional de mestiços. E aí, esses pardos vão buscar meios de se integrarem a uma representação que tem a ver com eles, que os identifique, e que reúna eles especialmente. Entre 1740 e 1780, é conhecido como a Idade do Ouro das Irmandades, que houve um crescimento grande desse número de confrarias, e especialmente ordens terceiras, que elas, por serem bastante seletivas e taxativas, elas, ocupadas especialmente por brancos e pessoas da elite, aí elas surgiram nessa fase de ouro, também com o crescimento da mineração, embora nessa época já houvesse notícias do decréscimo, né? E também a Irmandade de Pardos. E aí, entre 1780 e 1820, supôs-se uma decadência das Irmandades. Essa proposta do Fritz Teixeira de Sales já foi questionada, revista várias vezes, e até porque a gente sabe que nem sempre essas irmandades eram tão... elas eram seletivas, nos casos das ordens terceiras, por exemplo, mas nem sempre elas demonstravam clivagens étnicas ou sociais tão bem delimitadas assim. Então, é bom pontuar isso também. Pode passar, Vanessa. E aí, eu trouxe aqui esse quadro ilustrativo que o Caio Bosque apresenta, com o número de irmandades referentes a cada orágo em Minas Gerais. Quem ocupa o primeiro lugar é Nossa Senhora do Rosário, não fortuitamente, porque se ela era pensada, se ela geralmente era uma irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, como geralmente vinha no título, e a região, né, recebeu um grandíssimo contingente de população africana e depois afrodescendente que foi surgindo, é natural que a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário tenha esse número tão expressivo, seguida do Santíssimo Sacramento, que era a Irmandade que ocupada
que ocupava as matrizes, então também por isso que tem esse grande número. E aí as outras devoções próprias de um quadro devocional português, europeu, e também que foi se desenvolvendo de acordo com a diversificação populacional na região, nas Minas Gerais. Só para ilustrar mesmo. Pode passar. Ao final de cada tópico, eu vou trazer uma espécie de debate historiográfico. Não sei se é melhor, o seu melhor nome é debate historiográfico, porque não. Enfim, pode ser só uma coisa que eu identifico assim como uma antagonia, mas para provocar vocês a pensar e a gente poder conversar sobre isso. Mas houve essa questão sobre as irmandades, principalmente as irmandades negras, representarem a manutenção do poder colonial ou uma possibilidade privilegiada de autonomia. Isso porque o Caio Bosque, que fez esse trabalho que eu referenciei em 1986, bastante expressivo naquela onda dos anos 80, da história social, dos programas de pós-graduação, ele concluiu em sua tese que as irmandades, funcionando como braços da colonização, contribuíram para a manutenção da ordem hierárquica social vigente própria do antigo regime. Ao reproduzir as clivagens étnicas e sociais do período, enquadraram a população africana e afrodescendente aos padrões europeus de religião, tornando efetiva a conversão e a catequese desses indivíduos. E aí eu peço licença para citar o próprio autor. Aspas. Se transformaram em um eficiente agente de colonização, as irmandades, né? Pois que, a par de ser um local privilegiado de afirmação das identidades culturais, étnicas ou sociais dos grupos integrantes, não perderam seu traço de instituição europeia e, portanto, identificadas com a política colonizadora, Assim, por exemplo, serviram como instrumento de enquadramento do negro aos padrões culturais do branco. Pode passar. Rapidamente, nos anos 90, ali já início dos anos 90, surgiram outras perspectivas a respeito do papel social das Irmandades Negras nos programas de pós-graduação em História, e eu destaco a dissertação do Marcos Aguiar, que é de 1993, Vila Rica dos Confrades, a sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII, em que ele buscou evidenciar justamente qual seria esse papel social das irmandades negras, das irmandades de modo geral, mas especialmente das irmandades negras. E ele concluiu que estes grêmios, a despeito de simbolizarem uma imposição da fé católica aos cativos africanos, constituíam ambientes privilegiados de autodeterminação. Por quê? Aspas. Os confrades habituados com a vida de associação construíram condições para a elaboração de um agir coletivo que os situava em outra dimensão que a posição atribuída a eles pela sociedade colonial. Então, houve todo um trabalho nessa dissertação, todo um trabalho de pesquisa com os livros de termos, que eram os livros de reuniões, a identificação de conflitos entre diferentes irmandades negras, ou entre irmandades negras e irmandades brancas, ou com o pároco, que fizeram o autor concluir que, na verdade, fazer parte dessas instituições, especialmente para a população africana e afrodescendente, ela era mais salutar do que coercitiva, porque se tratava ali de um espaço de organização dessa própria comunidade, claro, sempre vigiado, mas um espaço de autonomia, de autonomia maior e de organização dessa própria comunidade, e que então representa esses ambientes privilegiados de autodeterminação. E, particularmente, eu sigo essa reflexão também, essa conclusão, e acredito que os outros professores desse módulo, pelo menos, também, me parece. Pode passar. E agora, entrando no segundo tópico, falando dessa relação que se constituiu entre as irmandades, entre Nossa Senhora do Rosário e africanos cativos ou afrodescendentes e libertos, enfim. As irmandades dedicadas a Nossa Senhora do Rosário estavam entre as mais populares na América Portuguesa e nas Minas Gerais também, como a gente viu naquele quadro. A devoção era compartilhada por brancos e negros no século XVIII, pois, anteriormente, no reino, a devoção se estabelecera entre os diversos segmentos sociais. Então, houve essa relação, essa construção de relação entre Nossa Senhora do Rosário e a população africana afrodescendente, mas ela também era cultuada
pela população branca, enfim, já em Portugal. No entanto, é preciso observar que, no contexto da Contra-Reforma, século XVI em diante, o Concílio de Trento tratou de recuperar a devoção à Virgem do Rosário como forma de conversão dos não-cristãos, dentre os quais os africanos e afrodescendentes cativos foram alvos especiais. Então, já havia um conhecimento sobre a devoção à Nossa Senhora do Rosário, sobre essa representação da Virgem, né? Mas o Concílio de Trento, nesse papel da Contra-Reforma, teve uma atuação especial em fazer essa relação, em recuperar a tradição de Nossa Senhora do Rosário, associando ela, veiculando essa devoção com a população, com a conversão dos não cristãos. E aí, evidentemente, que os africanos eram parte interessada nisso. E aí eu peço licença para fazer uma citação da Juliana Beatriz Souza, que ela tem um artigo super interessante que chama Viagens do Rosário alguma coisa, mas é fácil de achar. Senhora dos Mares, Rainha da Paz e da Guerra, durante as cruzadas ajudaram os cristãos na luta contra os infiéis e continuaria atuando nas guerras santas entre católicos e protestantes. Então, houve essa recuperação da tradição de Nossa Senhora do Rosário como conversão dos não cristãos, recuperada lá da época das cruzadas, e aí dessa vez, no contexto da Contra-Reforma, veiculada como auxílio nessa guerra contra os protestantes, ou conversão do Novo Mundo. Mas, se no contexto da Reforma Católica sua imagem e força estavam ainda ligadas à sua presença e intervenção nas batalhas, o espírito contra-reformista encontraria eco em uma devoção que, como pretendo sugerir, propunha em relevo questões importantes para a Igreja Católica. Refiro-me à devoção ao Rosário, método de oração e meditação segundo a tradição pela Virgem Maria para seu louvor. Pode passar que eu vou explicar melhor essa citação, mas utilizando... Pode voltar, Vanessa. Nessa citação, na verdade, o Concílio de Trento, ele buscou aproximar os fiéis da igreja e tentar não dispersá-los nesse contexto da reforma protestante, e várias representações da Virgem Maria, porque é uma intermediadora por excelência entre os fiéis e o sagrado. Então, várias representações da Virgem Maria foram valorizadas, inclusive de santos. E aí houve uma grande escrita de hagiografias e tudo mais. Mas no caso de Nossa Senhora do Rosário, a ideia da reza do Rosário, da meditação, das contas e tudo mais, foi recuperada nesse contexto de combate à Contra-Reforma e de conversão do Novo Mundo. Agora pode passar. A primeira irmandade dedicada a essa invocação foi fundada em 1475, século XV, em Colônia, na Alemanha, pelo dominicano Jacob Springer, motivado pela antiga tradição relacionada à aparição da Virgem a Domingos de Gusmão, dominicano, né, fundador, que pregava em favor da conversão dos gentios no sul da França no século XVIII. Desde então, a devoção espalhou-se e, em Portugal, e aí eu trago uma citação que, na verdade, é do José Ramos Tinhorão, mas eu retirei da tese da Luciane Reginaldo, que é sobre os rosários na Bahia. Os nobres e o povo acudiram à intercessão da Virgem por ocasião da peste, que nesse ano assolou Lisboa, e logo resolveram levantar uma capela com grande aparato. Então, especialmente antes do século XVIII, ou antes de uma difusão mais bem elaborada das determinações do Concílio de Trento, a Senhora do Rosário já era bastante conhecida e cultuada, inclusive pela população branca, é isso que eu estou querendo dizer. Diante da reforma protestante, a devoção à Nossa Senhora do Rosário foi amplamente incentivada, recuperando seu potencial de conversão dos infiéis, originário do dominicano Domingos de Gusmão, e aí com novos propósitos a partir do século XVI, e que a gente vai perceber mais substancialmente no século XVIII. Pode passar. Substancialmente no sentido da aula que a gente está tendo aqui, tá? E aí agora, mais um debate historiográfico, né?
divergência aqui, de uma revisão de opiniões, sobre essa construção da longa e duradoura relação entre os africanos escravizados e Nossa Senhora do Rosário. Em sua tese de 2015, Lucilene Reginaldo, que eu acabei de falar sobre, apresentou a constituição de irmandades dedicadas a Nossa Senhora do Rosário na Bahia e o respectivo papel dos africanos identificados como Angolas neste processo. A autora discutiu sobre a longa e duradoura relação que se construiu entre os africanos cativos, especialmente, e a devoção ao Rosário. Além das pretensões pastorais do Conselho de Trento, questões práticas balizaram essa relação, porque uma série de levantamentos já foram feitos a respeito do que teria constituído, motivado e feito permanecer essa relação entre os africanos e Nossa Senhora do Rosário. E ela destaca que, além de uma suposta e, na minha opinião, pouco explicativa identificação entre os africanos cativos desembarcados no reino e as contas do Rosário, que o instrumento, o Rosário, desempenharia uma função talismânica, porque já houve essas suposições de que os africanos teriam identificado as contas do Rosário a objetos que eles já utilizavam nas suas culturas próprias. Eu acho que isso é super possível, mas eu acho que eu gosto mais da linha da Lucilene Reginaldo, que aponta aqui questões práticas mesmo para explicar as origens dessa relação e a manutenção dessa relação. Abro aspas. As confrarias do Rosário, por regra estabelecida em sua formação, não levavam em consideração critérios de riqueza e estatuto social. Admitia todos os cristãos, assim homens como mulheres de qualquer estado e condição, que sejam grandes e pequenos. Ninguém deveria ser obrigado a pagar coisa alguma para entrar na confraria, de modo que nenhum pobre deixasse de sê-lo por estes motivos. Quero crer, nas palavras da Lucilene Reginaldo, que o espaço demarcado foi, aos poucos, tornando-se um espaço reconhecido. A identificação foi se dando na experiência cotidiana da escravidão, e neste ambiente as irmandades jogaram um papel fundamental na defesa dos interesses das populações escravas e libertas. Por outro lado, a manutenção desses espaços permitiu a criação de uma experiência do catolicismo certamente imbuída de valores africanos. Ela está querendo dizer que, está dizendo, na verdade, que, primeiro que a inexistência de impedimentos ou de taxas muito altas para o ingresso de cativos nas Irmandades do Rosário, já lá no reino, antes da descoberta do ouro nas minas, por exemplo, isso já foi interessante para que se constituísse essa relação entre Nossa Senhora do Rosário e os africanos cativos, por uma questão prática de conseguir lidar com as responsabilidades daquele assento confraternal. E mais certamente é o que ela destaca, que essa relação que se construiu entre Nossa Senhora do Rosário e os africanos não foi unilateral, não foi uma relação de imposição da devoção aos africanos, mas também uma relação híbrida de troca. Porque, enfim, todas as relações devocionais, o nosso envolvimento religioso ou mesmo social, ele é sobretudo de troca, né? Pode passar, por favor. E aí agora um terceiro tópico, que é sobre as Irmandades do Rosário, composição demográfica nas Minas Gerais. Então a gente já viu o que eram as Irmandades, como que elas surgiram, o que determinou, o que foi determinando as relações entre Nossa Senhora do Rosário e a população africana, e agora a gente vai tratar mais especificamente das Irmandades do Rosário e sua composição demográfica nas Minas Gerais, porque isso é importante para seguir esse eixo que a gente está propondo, que é a ideia de construção de identidades a partir desses grêmios. Falando agora sobre a descoberta do ouro nas minas e o tráfico atlântico, né? Com a descoberta do ouro na região, rapidamente se empregou a mão de obra africana cativa para a prospecção do metal. Por diferentes rotas, africanos escravizados foram encaminhados às minas, vindos de portos brasileiros, que viram aumentar sobremaneira o volume do tráfico nesse período. Em um dos caminhos, navegava-se de Salvador ao Rio de Janeiro pela costa,
abro aspas, onde se juntava a rota que vinha da Costa da Mina para o Rio de Janeiro, seguia por mar para a Vila de Paraty e daí subia por terra a Serra da Mantiqueira até chegar às Minas, tudo a pé. Isso é uma citação da Marisa de Carvalho Soares, num livro de 2007. Depois eu vou disponibilizar essas referências, tá? E aí, neste contexto de descoberta do ouro nas minas e de utilização da mão de obra africana para trabalho com exploração, duas grandes áreas do continente africano tiveram destaque no tráfico de agentes, que é a África Ocidental e a África Central ou Centro-Ocidental. Pode passar. Aí, esse aqui é um mapa, não sei se está dando para ver muito bem, que é do projeto Slave Voyages, que tem uma série de mapas muito interessantes com quantitativos atualizados e que mostra esses caminhos do tráfico africano. E aí, justamente, Vanessa, você consegue apontar aí a região do Golfo? Ou não aparece? Aqui para mim tá bem meio pequeno. Bom, mas essa região do Golfo, que é o que eu mencionei como África Ocidental, e a região abaixo, onde tem uma grande seta saindo em direção ao Brasil, é a região da África Centro-Ocidental. E aí, aqui no mapa, a gente vê que essas rotas todas se misturam e foram, inclusive, para a região aqui do Caribe, mas muito também para o Brasil, no sudeste brasileiro aqui, nesse período. E isso é importante porque... Pode ir no próximo. Sobre essas regiões africanas e a posterior integração dos escravizados à religiosidade católica, é preciso considerar as dinâmicas do tráfico atlântico que contribuíram para a determinação dos grupos de procedência, citando Maria de Carvalho Soares novamente, encaminhados para as Minas Gerais. Houve uma discussão na historiografia de que as nações africanas, que eram as nações que a gente encontra nos documentos, por exemplo, João Angola, João Mina, elas não dizem sobre os locais de origem de fato desses indivíduos. E aí, mais recentemente, como uma certa conclusão desse debate, a Marisa de Carvalho Soares desenvolveu esse conceito de grupos de procedência, porque eles podem abarcar diferentes nações, mesmo que essas nações não signifiquem os locais de origem de fato desses indivíduos, mas podem significar os portos de onde eles saíram. E aí esses grupos de procedências mais abrangentes podem envolver diferentes nações. Então, é um conceito mais interessante porque ele é menos específico do que os conceitos de nação. Bom, e ainda no século XVIII já circulava propaganda a respeito da suposta docilidade dos escravos centro-africanos, Congos, Angolas, Benguelas, Monjolo, por exemplo. E aí eles seriam, portanto, os centro-africanos, mais facilmente controlados pelos senhores e adequados aos serviços da sociedade urbana. Por outro lado, dizia-se que os escravos ocidentais, Minas, sobretudo, ou da região ali do Golfo que eu citei, dispunham de prévio conhecimento sobre a extração aurífera e sentidos quase mágicos da documentação cita para a identificação de jazidas. Então, pode passar. Andrés, eu estava apontando aqui, mas eu acho que não passa, porque eu não estou projetando a minha tela. Eu estou projetando só o slide, tá? Então é por isso que não dá para passar. Tudo bem. Aí, olha, isso aí é uma... Enfim, eu não consegui encontrar um mapa de verdade, bem feito, que concentrasse todas as informações que a historiografia se refere a respeito dos africanos, em termos de cultura, em termos de língua e reinos mesmo, administração mais política, digamos.
E aí eu fiz o meu mapa, assim, é estilizado, é bastante irresponsável em termos técnicos, mas na pesquisa ele está me ajudando. E aí é para mostrar essas duas grandes regiões que estão circuladas aí em amarelo, que eu citei, que é a região da Costa da Mina e a região centro-ocidental, de onde provieram a maioria dos escravos encaminhados para Minas Gerais. E são regiões diferentes. Ali em cima a gente tem os sudaneses, que é da região da Costa da Mina, e na África Ocidental, na África Centro-Ocidental, os grupos de procedência banto. Então, isso é interessante porque o que eu quero demonstrar, que a historiografia já demonstrou também, é que as relações que esses indivíduos vão construir na América Portuguesa de desenvolvimento de identidades tem muito a ver com os locais de onde eles saíram, com as alianças que eles vão fazer com os seus grupos de procedência em comum, mas, claro, somados também às experiências deles na própria colônia. Pode passar. E aí, citando mais uma vez a Luciane Reginaldo, essa propaganda sobre a docilidade dos escravos centro-africanos esteve associada, e a respectiva propaganda sobre a facilidade dos minas de encontrarem jazidas de ouro, mas também serem administrados com menos facilidade, com mais dificuldade, né, para ser mais didática, essa propaganda esteve associada a uma disputa entre traficantes baianos e portugueses diante da ocupação de Luanda pela Companhia das Índias Ocidentais em 1641, o que fez a coroa permitir que os baianos comercializassem diretamente com a Costa da Mina, porque antes tinha que passar pela coroa, e aí os baianos conseguiram esse comércio diretamente, os traficantes baianos, diretamente com a Costa da Mina. E isso teria dificultado o acesso de outras capitanias aos escravos da África Ocidental. Neste contexto, os comerciantes portugueses fortaleceram a propaganda de maior docilidade e passividade ao controle por parte dos centro-africanos, já que eles tinham dificuldade de ter acesso à Costa da Mina. Enquanto os escravos da nação Mina seriam mais aptos ao trabalho braçal. E aí, então, é importante ressaltar que é porque, por vezes, a historiografia já apontou com muita determinação que essa propaganda construída de forma enviesada, de forma meio sem explicação, a respeito da docilidade dos centro-africanos e dos africanos ocidentais serem mais arredios, na verdade, ela tem esse fundo que é próprio da dinâmica do tráfico. Então, isso é importante de apontar. Para as Minas Gerais, no primeiro momento, foram preferidos os escravos minas para trabalhar com o ouro. Posteriormente, como forma de serem evitadas as alianças escravas, porque através desses grupos de procedência, desse reconhecimento de grupos de procedência ou de nações, a coroa temia, né, a administração temia que as alianças promovessem revoltas, enfim. E aí, como forma de serem evitadas as alianças escravas e as potenciais revoltas, os africanos centro-ocidentais também foram encaminhados para a região, que são os bantos, que eu citei ali embaixo, no mapa anterior ali embaixo. Pode passar. Então, houve essa mistura proposital. Aqui é uma tabela do Donald Ramos, da tese dele de 1972, que ele faz uma comparação da composição demográfica de Vila Rica, para citar como exemplo, no início do século XVIII, em termos de proveniência dos grupos dos africanos e como que esse número se dá já no início do século XIX, né? Ou seja, é possível identificar essa transformação ao longo do XVIII. Então, o grupo maior no início do século XVIII eram dos Minas, dos africanos aí da Baía do Benim, que ele cita, que é ali da Costa da Mina, da região da Costa da Mina, e também, em segundo lugar, os centro-africanos, mas, sobretudo, os Minas, né? E aí, ao longo do 18, esse número de Minas diminui muito e o número de centro-africanos aumenta. É claro que, se somar aqui todos os centro-africanos, eles dão um número maior do que
os provenientes aqui da Baía do Benim que ele está citando. Mas chama a atenção que, pelo menos, só a nação Mina, só o grupo de procedência Mina, tem o maior número representado, porque no início do século XVIII houve essa preferência, também de acordo com a própria dinâmica do tráfico atlântico, houve essa preferência de trazer os escravos Minas para trabalhar com a prospecção do ouro. Pode passar. E aí uma questão, finalizando esse tópico, a respeito da composição demográfica das Irmandades e como que isso se evidencia na construção de identidades, há esse debate sobre existirem ou não clivagens étnicas e alianças de africanos e afrodescendentes em Minas Gerais. Isso porque, segundo Marcos Aguiar, que eu já citei a dissertação dele, que é o Vila Rica dos Confrades, a diferença do que ocorreu nas Irmandades litorâneas, nas Minas Gerais, as Irmandades que congregavam africanos apresentavam poucas clivagens em seu interior. Os dissensos se davam de maneira mais evidente em relação aos crioulos, como ocorreu em Vila Rica. De fato, nos rosários mineiros não observou-se impedimentos às entradas de diferentes nações africanas. Assim, a composição destes grêmios, por vezes, refletia as dinâmicas do tráfico atlântico e dos caminhos de Salvador e do Rio de Janeiro. Por que não havia determinações no compromisso quanto à entrada de diferentes nações do grupo de procedência, como ocorreu na Irmandade de Santa Efigênia e de Santo Lisbão, no Rio de Janeiro? Então, então acabava que a composição social demográfica a composição social da Irmandade acabava refletindo as dinâmicas do tráfico, as próprias políticas de administração da escravidão da coroa e referiam-se muito à própria composição demográfica da vila. Apostando em outra perspectiva, o Anderson de Oliveira, 2008, no livro, defende que a observação da composição demográfica das Irmandades, em termos de identificar quantos irmãos tem em cada Irmandade, não é suficiente para identificar essas possíveis clivagens ou alianças entre nações africanas. Porque essas clivagens e alianças entre nações africanas dizem muito sobre isso que a gente está percorrendo aqui, que é a construção de identidades negras a partir das Irmandades. E aí ele propõe a análise das dinâmicas festivas internas das Irmandades como meio de averiguação de tais clivagens. Não vou me aprofundar muito nisso, por conta de tempo, mas é uma questão interessante que ele propõe que não fique só na contagem dos números de irmãos ou nas determinações do compromisso, mas que se verifique a própria dinâmica do cotidiano ali, de desenvolvimento de possíveis identidades dentro das Irmandades, e que essa observação seria interessante para identificar clivagens ou alianças. Pode passar. E aí, indo agora para o último tópico. Continuando no debate historiográfico, tem mais coisa. Por que há esse entendimento a respeito de Minas Gerais? Porque no Rio de Janeiro, por exemplo, a Irmandade do Rosário de São Benedito congregou principalmente os angolas, ao passo que, vou citar Marisa de Carvalho Soares novamente, entre as Irmandades de Pretos Minas, a mais bem-sucedida foi a Irmandade de Santo Lisvão de Santa Efigênia, criada em 1740, cuja igreja foi inaugurada em 1754. Inclusive, havia o Estado Imperial de Santo Lisbão e uma preferência dos Minas ali bastante evidente. Já na Bahia, as Irmandades Negras remontam ao final do século XVIII e, segundo João José Reis, no Rosário da Conceição da Praia, na Irmandade de Santo Antônio de Categeró e no Rosário das Portas do Carmo, os cargos da mesa diretora eram reservados aos angolas e ou crioulos, embora, no caso dessa última confraria, os jejes somassem porção expressiva no sudalício. Os jejes a gente pode entender como dessa região da África Ocidental. Por isso que eu acabei estilizando aquele mapa lá, que, enfim, que em termos de consulta pessoal ajuda bem. E aí, então, há essa diferença, porque já em Vila Rica, a diversificação dos grupos de procedência ao longo do século XVIII, como eu apontei naquela tabela do Dono de Ramos,
que se iniciou com a presença dos Minas, mais evidentemente, e viu aumentar o número de centro-africanos ao longo do 18, parece ter impossibilitado alguma exclusividade étnica das Irmandades do Rosário, em Vila Rica. Ou seja, no Rio de Janeiro e em Salvador, na Bahia, havia uma. É possível perceber clivagens mais acentuadas e promovidas pelos próprios irmãos, pelos próprios administradores das Irmandades. Já em Vila Rica, por não haver necessariamente essas determinações em compromisso, ou, ou mesmo observando as listas da composição demográfica das Irmandades, parece que não havia as clivagens internas da população africana. E aí, por isso que o Anderson de Oliveira, posteriormente, vai sugerir que é preciso fazer uma análise, então, da própria dinâmica interna da Irmandade para identificar essas possibilidades de alianças ou clivagens étnicas. Isso é uma proposta. Pode passar. Agora, indo para o último tópico, que é o caso específico que eu vou apresentar, que é de Vila Rica, mais especificamente do Alto da Cruz. Bom, no início do século XVIII, duas irmandades dedicadas a Nossa Senhora do Rosário foram criadas, uma em 1715 e a outra provavelmente em 1717, que é o Rosário do Alto da Cruz, sobre o qual o Marcos falou bastante na nossa roda de conversa, né? E aí, então, em 1715, o Rosário dos Pretos de Ouro Preto, em 1717, olha, tem um erro aqui, gente, embaixo é 1717, tá? A Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz. Ambas as irmandades não estipularam seus compromissos de impedimento à entrada de qualidades específicas de irmãos, todos seriam aceitos desde que católicos. E as duas irmandades demonstraram vigor financeiro ao longo do século em relação às outras irmandades negras que frequentemente avisavam sobre sua pobreza, como o caso das Mercês. Pode passar. E aí eu trouxe uma imagem ilustrativa para quem está acompanhando e não conhece Ouro Preto. Elas ficam em locais completamente opostos, assim, nesse eixo, assim, que é a construção urbana de Ouro Preto. São locais completamente opostos. Essa da esquerda é a fachada do Rosário do Alto da Cruz, que tem ali a imagem de Nossa Senhora do Rosário na portada, no frontispício, na verdade. E a outra é essa arquitetura bastante característica, arredondada, né, circular, que é do Rosário de Ouro Preto. Só para ilustrar. Pode passar. Sobre o Rosário do Alto da Cruz, que para mim é mais fácil falar, porque é o que eu tenho trabalhado na pesquisa. Ele foi instituído, então, por volta de 1717, ocupando o altar lateral na Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, na freguesia de Antônio Dias, como o Marcos falou. Essa ideia de que ele foi constituído em 1717, ela não é muito certeira, porque o compromisso inaugural, ele se perdeu, estava podre, comido das baratas, segundo a documentação, e em 1733 foi escrito um novo compromisso. Em 1733 iniciou a construção da capela própria do Alto da Cruz, do Padre Faria, só que esse topônimo, o lugar onde fica hoje a capela, sofreu alterações ao longo do século XVIII. Ora se referia como Alto da Cruz do Padre Faria, depois virou só Alto da Cruz, e então há um pouco essa confusão. Sobre o compromisso do Rosário do Alto da Cruz, aceita a entrada de quaisquer irmãos, como eu falei, e a mesa seria composta por um juiz, uma juíza, um procurador, todos pretos, um escrivão preto ou branco e um tesoureiro branco. Mas há particularidades desse compromisso, e é por isso que essa irmandade é tão interessante de se aprofundar sobre ela, porque ela é bastante singular. Eu acredito que ela muitas vezes evidenciou sua vontade de autonomia, sua vontade de... muito por conta da sua composição demográfica, eu acredito, que era de uma maioria de libertos, e de pessoas envolvidas ali com a mineração e que poderiam com mais facilidade comprar ou fazer a quartação ou comprar alforria, e aí isso acabou determinando
em grande medida, ao próprio funcionamento dessa Irmandade, as próprias aspirações dela, o envolvimento em conflitos ao longo do século XVIII. Pode passar. E aí eu destaco 3 tópicos, 3 capítulos do compromisso. O capítulo 7 fala a respeito do irmão tesoureiro, que quase sempre era o irmão branco em Irmandades Negras. Na verdade, isso era uma prerrogativa. Mas há esse adendo no compromisso, que caso que na Irmandade age como há, pretos estabelecidos, zelosos, poderão também ser eleitos para o dito emprego, o que é bastante interessante de se escrever no compromisso no início do século XVIII, 1733, porque se pensava-se que o irmão tesoureiro tinha que ser uma pessoa de posses, justamente para não correr o risco dele passar a mão no cofre da Irmandade. Então, aí aqui é interessante porque já há esse indicativo, né, que há pretos estabelecidos, há pretos zelosos que podem ocupar esse cargo. Então, fica bastante evidente uma vontade de administração deles próprios a respeito da própria Irmandade. O capítulo 14, que foi reprovado quando foi mandado para a mesa de consciência e ordens, ele fala assim: e porque essa capela foi feita a expensas da devoção de fiéis, sem que para sua feitura ornatos ou guisamentos concorressem em tempo algum o pároco dessa freguesia, e estes costumam só desfrutá-la, querendo que se lhe pague fábricas, sem acompanhar os irmãos e ainda sepulturas, sendo eles empossados nesta própria capela, sem mais ele caridade que o da sua própria ambição, por não ser ela filial, em razão de não ter concorrido à mãe, que é a matriz, em coisa alguma, se não pagará nada ao dito pároco ou fábrica, e será só sujeita ao temporal aos doutores, corregedores, e no espiritual ao excelentíssimo, reverendíssimo bispo, e ao seu padre capelão. Então, assim, era muito comum, inclusive, as desavenças em relação aos párocos, que, justamente por conta dessa quantidade grande de irmandades e de capelães, os párocos acabavam não recebendo as conhecenças, ou então cobrando muito as conhecenças, e não entrando ali na folha de pagamento no regime do padroado, né? E aí isso, enfim, houve uma série de contestações em relação à atuação dos padres, dos párocos e tudo mais, que acabavam sendo muito taxativos nas conhecenças, né, nas atividades deles enquanto pastores. E aí aqui fica evidente que a Irmandade identificou isso e falou que não vai pagar nada pro pároco, que não tem responsabilidade nenhuma em relação à matriz, porque a capela foi feita com as expensas da devoção dos próprios fiéis. Isso é bem interessante. E aí o capítulo foi reprovado, né? Foi riscado. E é o capítulo 22, que é finalizando: entrará nesta Irmandade toda a qualidade de pessoas, sendo católicos, romanos, para efeito de gozarem dos privilégios e indulgências de que é enriquecida a mesma Irmandade, e de nenhuma forma se intrometerão nas disposições e governos da dita Irmandade, exceto o tesoureiro, o escrivão e o reverendo capelão, que forem eleitos pela mesa, e eles darão seus votos, conformando-se com os irmãos pretos em tudo que for justo e de razão. Citando o Marcos Aguiar novamente, ele evidencia muito como que essa Irmandade demonstrava, sempre que podia, essa vontade de administração própria, de respeito às próprias decisões dos seus irmãos da mesa e também da própria composição social da Irmandade, que era uma coisa que não era muito vista, por exemplo, no Rosário de Ouro Preto. Então, há essa característica do Rosário do Alto da Cruz. Pode passar. Esse quadro é a respeito da composição demográfica do Rosário do Alto da Cruz, que eu desenvolvi na pesquisa, e apresenta condição e qualidade em números relativos, mas essa Irmandade era muito grande, ela tinha quase 4.000 irmãos. Eu contabilizei, acho que 3.800 registros legíveis num abecedário que era, né, a transferência dos registros feitos nos livros de entrada, que eram os oficiais, para esses livros de abecedário, que era fazer uma
uma contabilização mesmo, né? E aí tem quase 4 mil irmãos houve nessa Irmandade durante o século XVIII. Então, era muito expressiva e muito rica também. O número de escravos era 41,3%, de livres 55,1% e de forros 2,9%. Certamente, com segurança, o número de forros está diluído aí entre esse número de livres, porque com certeza havia muito mais forros que não indicaram isso nos seus livros de entrada, nos seus registros de entrada e também não apareceu no abecedário. A gente se identificou como livres os irmãos que não apresentaram, que não acusaram que eram escravo de alguém. Quando não havia informação, foi identificado como livre. E aí, por isso que é muito possível que esses forros estejam, que grande parte desse número de livres seja, na verdade, de forros, porque, sobretudo, se tratava de uma Irmandade do Rosário, tradicionalmente frequentada por africanos e afrodescendentes, portanto, relacionada ao estigma da escravidão. Então, com certeza, o número de forros era muito maior. Em termos de qualidade, os pretos eram a maioria, somando 46,7%, seguido dos crioulos, 39,6%, e havia brancos também, alguns pardos. E essa é mais ou menos a característica demográfica do Rosário da Alta Cruz. E aí, justamente esse número de livres e de forros, que a historiografia já apontou, o Marcos Aguiar e outros pesquisadores também sobre o Rosário da Alta Cruz, que seria bastante influente nessa vontade de autodeterminação, nessa facilidade de demonstração da vontade de autodeterminação que o Rosário da Alta Cruz desempenhou com frequência. E pode passar. A diversificação do sodalício e a transformação do quadro devocional. Aí eu já estou encaminhando para o final, que é para justamente amarrar essa discussão que eu tenho apresentado sobre composição social, tanto a partir do tráfico atlântico, como também de outras determinantes que acabavam influindo na composição demográfica da vila em relação à população negra. Então, isso tem a ver com as transformações devocionais e, portanto, pensando nas devoções Nossa Senhora do Rosário, enfim, pensando nas devoções e na prática religiosa enquanto representação de identidades, enquanto construção de identidades, aí agora eu vou amarrar fazendo essa relação entre a composição demográfica de Vila Rica e o caso do Rosário da Alta Cruz. Por quê? Aí foi muito interessante que o Marcos tenha falado primeiro na roda de conversa, porque daí aqui a gente vai dialogar bem. O livro de receita e despesa dessa Irmandade do Rosário da Alta Cruz, ele permite observar, ele pega o século XVIII ali, 1726, 1798. Permite observar que as alterações do quadro devocional da confraria, mediante o pagamento de esmolas para os diferentes santos festejados durante o período de celebração da Irmandade. Esse livro, ele apresenta todos os gastos da tesouraria, todo o trabalho da tesouraria, e nas Irmandades, havia os períodos festivos, a Vanessa acho que vai falar mais propriamente sobre isso amanhã, e aí havia os períodos festivos, o calendário festivo, em que eram celebrados os padroeiros das confrarias e também as devoções que compunham ali o quadro devocional, o quadro religioso da confraria. No caso do Rosário da Alta Cruz, através desse livro de receita e despesa, a gente consegue perceber que justamente a diversificação populacional, a diversificação da população negra em Vila Rica se desenvolveu junto com a diversificação desse quadro devocional. Ou seja, o que eu quero dizer é que a diversificação populacional da negra de Vila Rica foi representada em termos de identificação, em termos de identificação devocional dessas comunidades que estavam ali surgindo e sendo transportadas para Vila Rica, e aí isso se traduziu nessas mudanças devocionais e, portanto, nessas mudanças
identitárias também desses indivíduos. Em 1730, o livro menciona 2 dias festivos, dedicados à padroeira Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Em 1737, a Irmandade fez encomenda de uma imagem de Santa Efigênia, já ampliando ali o quadro devocional da confraria. Em 1743, o livro tem registrada, aspas, toda a receita que se agrupou nos 4 dias de festa. Até o final do século XVIII, permaneceu 4 dias de festas, e com poucas alterações desde o quadro, desde a composição devocional percebida já ali na década de 40, que era São Benedito, na verdade o primeiro dia de festa era de Nossa Senhora do Rosário, depois São Benedito, Santo Antônio do Noto e Santa Efigênia e Santo Elisbão eram celebrados juntos no último dia. Então, por exemplo, em 1733, há registros de compra de livro para se assentarem os novos irmãos. E aí isso acontece mais algumas vezes, ainda na década de 1730, o que se relaciona perfeitamente ao crescimento do contingente populacional de escravos em Vila Rica e consequente ingresso desses escravos e africanos ou afrodescendentes ou crioulos na Irmandade. E aí isso promoveu ali uma diversificação do quadro devocional e, portanto, uma diversificação também da identidade dessa Irmandade, das identidades desses próprios indivíduos que, se relacionando ali, construíram diferentes aspirações. Pode passar. E aí, esse quadro é referente à década de 1750, com algumas, pelo menos até 1757, porque a partir nem sempre esse livro de receita e despesa, ele é padronizado, que vão ser feitas todos os registros das esmolas conseguidas por cada santo em todos os anos. Nem sempre foi assim. Então, essa década a gente conseguiu identificar com mais padrão como que isso se deu. A gente pode perceber que já em 1750, já na década de 1750, Santa Efigênia e Santo Elisbão somam grandes porções de esmolas recebidas para a festa, ou na festa. E Nossa Senhora do Rosário também segue ali sendo uma das grandes receptoras de esmolas, o que não poderia ser diferente, porque ela era a padroeira da Irmandade. Mas já é interessante como que o último dia de festa acabou tendo talvez até uma atenção muito maior, uma preferência maior dos irmãos para fazerem as doações. E aí, isso é interessante porque... Pode passar, Vanessa. A gente consegue perceber que quando há nesse livro de receita e despesa a discriminação de para quem que a esmola vai, se é para Santa Efigênia ou para Santo Elisbão, porque os dois ocupavam o mesmo dia de festa, mas quando há essa discriminação, a porcentagem de esmolas que vão para Santa Efigênia é muito maior do que Santo Elisbão. Então, mesmo quando não há discriminação, que é o caso dessa década aí de 1750, a gente consegue supor que Santa Efigênia era responsável pela arrecadação do maior número de esmolas dentro desse último dia de festa. Estou falando isso porque vocês podem pensar, mas o último dia de festa está arrecadando mais esmola porque se trata de 2 devoções, né? E nos outros dias é uma devoção só. Mas não, porque a gente consegue perceber nesse mesmo livro de receita e despesa que quando há discriminação da doação, Santa Efigênia é a que mais recebe. Então não é porque se tratam de 2 santos naquele dia. Santa Efigênia já demonstra uma capacidade atrativa muito maior. Isso já se delineia ali, pelo menos desde de meados do século. Bom, e aí, como o Marcos falou, e inclusive está impresso hoje em dia no título da Irmandade, né? Que é a Irmandade Nossa Senhora do Rosário e Santa Efigênia, não foi assim que se iniciou no século XVIII. Há diferentes menções a Santa Efigênia ao longo do século XVIII, seja pela história do Chico Reis, seja pela ideia de que existia uma capela que era de Santa Efigênia no Alto da Cruz, antes da construção da Capela da Irmandade. Então, a Santa Efigênia aparece ali em diferentes
há diferentes indícios já no século XVIII, ao longo do século XVIII, a respeito do potencial dessa devoção. Mas isso foi se acentuando, principalmente na segunda metade do século XVIII, e é interessante porque, e aí falando rapidamente do que eu estou desenvolvendo no mestrado, é interessante porque consegui identificar que um grupo específico de irmãos, que são os irmãos pardos, investiram bastante na devoção a Santa Efigênia. Então, houve essa transformação devocional e, portanto, a gente acredita, né? Essa transformação identitária mesmo da Irmandade e também dos próprios irmãos que estavam nela, que se traduziu na substituição de Nossa Senhora do Rosário como preferencial no recebimento de esmolas e deu lugar a Santa Efigênia. E isso se delineia muito bem ao longo do século XVIII, especialmente na segunda metade, e também aconteceu no Rosário de Ouro Preto, mas aí é outra história. Mas aí no Rosário da Alta Cruz é muito emblemático, porque hoje em dia, por exemplo, a Santa Efigênia também intitula a Irmandade, a própria igreja é conhecida como Igreja de Santa Efigênia, né, Igreja Matriz de Santa Efigênia, e o entorno também, a ladeira, então houve essa transformação devocional e, portanto, identitária, e é por isso que a gente está defendendo aqui nesse primeiro módulo como que as Irmandades Negras são interessantes para se averiguar essas mudanças identitárias, essas mudanças étnicas no contexto escravista, onde essas mudanças aconteciam, às vezes porque precisavam acontecer, porque era um cotidiano de coerção, né? Mas também por relações orgânicas dos próprios irmãos com a religião, ou por aspirações práticas, ou mesmo por uma devoção, porque também nem é nosso papel ficar esmiuçando até onde que aquela devoção a determinado santo representava uma certa estratégia social e até onde que representava só uma escolha devocional mesmo, uma questão de fé. Na verdade, todas essas possibilidades são híbridas, elas são misturadas, e é isso que faz o trabalho com experiência histórica ser interessante, né, do meu ponto de vista. Bom, considerações finais que estão longe de ser conclusivas, e mais a ideia de apresentar problemas de pesquisa, fazendo um aparato do que a gente discutiu e deixando aí as sugestões. Observamos que as Irmandades desenvolveram-se em contextos de necessidade de auxílio mútuo entre as pessoas, tanto na Baixa Idade Média, como também aconteceu nas Minas Gerais. Por isso, concentravam disposições religiosas e materiais diante das agruras da vida. Era um híbrido de perspectivas, né? Nas Minas Gerais, sob o regime do padroado e da escravidão africana, as Irmandades constituíram-se como lugares de negociação, compadrio, culto e construção de identidades. Dispuseram aos leigos significativa organização da vida religiosa e de caridade, e tornando-se instituição salutar para a administração régia, uma vez que eximiu o Estado de tais obrigações, como a construção dos templos e tudo mais. Por outro lado, essas instituições representaram locos de exercício de certa autonomia, especialmente no caso das Irmandades Negras, e que eram impossibilitadas, essa autonomia impossibilitada aos indivíduos africanos e afrodescendentes. Então, tornaram-se espaços de autodeterminação. Sob a representação de Nossa Senhora do Rosário, veiculada como devoção dos cativos, esses indivíduos reorganizaram-se à luz de suas nações identificadoras ou de novos arranjos identitários, como forma de devoção e atuação no mundo. Então, no caso da Alta Cruz, por exemplo, que eu tentei mostrar, e a participação dos indivíduos pardos no desenvolvimento da devoção a Santa Efigênia é interessante porque Santa Efigênia era uma santa africana, retinta, de representação retinta, e facilmente relacionada à população cativa. Mas no Alto da Cruz, ela recebeu também uma atenção muito grande dos pardos, que, em geral, buscavam se distanciar da população, das representações do cativeiro ou do passado africano, mas aí, por isso que é interessante que os indivíduos acabam se reorganizando de acordo com as suas aspirações ali, daquela experiência vivida, né?
Pode passar. E aí, finalizando agora o último slide, no Alto da Cruz, como falei, o crescente contingente de irmãos fez aumentar também o número de devoções anexas à Nossa Senhora do Rosário, portanto, possibilitando aí essa transformação devocional e, consequentemente, uma transformação identitária. A despeito da Virgem intitular a confraria e ter sido tradicionalmente relacionada à população africana e afrodescendente, os irmãos do Alto da Cruz, que demonstraram logo cedo sua aspiração por autonomia, com o tempo, elegeram Santa Efigênia como preferência entre seus padroeiros. Então, aí, finalizando essa imagem bastante referenciada, que é a pintura do forro da Capela Mor, da igreja do Rosário de Santa Efigênia, né, hoje em dia, que é no Alto da Cruz, que foi pintado um Papa Negro, propositalmente, mas, enfim, há muitas questões em torno dessa pintura, mas indica isso que eu tentei mostrar, que é essa trajetória de autodeterminação. Claro, tudo isso restrito pelo ambiente da escravidão, da própria, do antigo regime e tudo mais. Então, a gente está tentando aqui esmiuçar as possibilidades do que eu estou chamando de autodeterminação. Pode passar? Bom, acho que é isso. Eu agradeço a atenção e aí no que eu puder responder ou conversar mais, ou então deixar as respostas por e-mail, alguma coisa assim, a gente pode ver a partir de agora. E aí a próxima aula, né, que amanhã vai ser do Daniel Precioso, e talvez muitas coisas que eu falei e que talvez não tenham ficado claras, ele vai abordar, e aí ao longo da semana a gente vai juntando todas as peças para tratar desse assunto que é tão rico, né, tão complexo. É isso, obrigada. Obrigada, Andressa. A gente que agradece. Vou fazer, então, algumas perguntas aqui que surgiram no chat, mas quem mais quiser fazer alguma pergunta pode fazer. As pessoas que vieram para Minas Gerais não seriam filhos, netos e bisnetos de outros devotos do Rosário que viviam na África antes do século XVIII? Essa é a pergunta do Ariel. Ele deixou 3 perguntas, aí a gente começa com essa e depois passa para outras, né? Ou se que eu faça as 3 de uma vez? Pode ser as 3. A outra qual a relação entre a existência de reis e rainhas nas Irmandades de Nossa Senhora do Rosário e a origem dessa devoção em Minas Gerais? E a outra é se não haviam reis e rainhas na Irmandade do Alto da Cruz, né? E se, na prática, se eram os procuradores pretos e os tesoureiros brancos. Tá. A primeira, sim, com certeza. Super possível. Tanto é que, para o caso da Bahia, por exemplo, que a Lucilene Reginaldo trabalhou com a cristianização do Reino do Congo, né? E a instituição de irmandades lá também, em Luanda e tudo mais. E aí, posterior tráfico a partir desses lugares, por exemplo, no Congo, Angola, esses africanos já vinham para Minas Gerais, tendo tido contato com a Nossa Senhora do Rosário, sendo devotos, extremamente possível. A segunda, eu acho que eu vou deixar para a Vanessa responder amanhã, porque trata mais especificamente de festas. E coloca a segunda aí, Vanessa. Entre a existência de reis e rainhas de Irmandade do Rosário e a origem dessa devoção em Minas Gerais. Eu, particularmente, não vou saber te responder com todos os detalhes que eu acho que você está procurando, mas aí eu acho que amanhã, unindo a apresentação de hoje com a discussão que a Vanessa vai fazer também, que é mais sobre história cultural, eu acho que isso pode ser melhor discutido. E aí a terceira, que é sobre reis e rainhas. Só adiantar para ele que existia sim reis e rainhas Congo, né? E uma excelente referência que trabalha isso é o livro da Marina de Mello Souza, que trabalha essa especificamente a questão de reis e rainhas Congo, né? Embora a gente veja com mais frequência em Minas a questão dos juízes e juízas, né, Andressa? Então, acho que
é mais frequente, igual como a Andressa chamou a atenção, os juízes e juízas de Santa Efigênia, Santa Lesbão e tudo mais, mas existiam também os cargos de rei e rainha, Congo, né? Que no caso, para Minas, era esse título Congo era colocado de forma genérica, enquanto, por exemplo, no Rio de Janeiro já era reis e rainhas que se diferiam, assim, de acordo com a procedência, né? Mas na aula de amanhã a gente retoma essa questão, sim. E aí, o que eu percebi na documentação do Alto da Cruz é, nos primeiros anos, década de 20, 30, havia a menção a reis e rainhas na documentação, nesse livro que eu citei, que é o livro da tesouraria, mas aos poucos isso foi desaparecendo, inclusive a Célia Borges aponta isso como uma certa estratégia dos irmãos de despistarem a administração, né, que fazia a conferência dos livros, justamente porque tinha um potencial subversivo muito grande, né? Especialmente na região de Minas Gerais, né, e Vila Rica, principalmente, Mariana, onde a taxação e os olhares da administração eram sempre muito atentos, né? É interessante também que a tese do Tarcísio Gaspar, defendida recentemente, que ele vai demonstrar isso. Ele mostra que tem algum, acho que pelo livro de Receita e Despesa, ele consegue ver a presença desses juízes e juízas separadinhos de acordo com as devoções, e reis e rainhas, e com isso, e depois vai tendo esse apagamento mesmo, né, Andressa? E depois ele fala que isso parece que é retomado no século XIX, quando ele vai mostrar uma imagem de um viajante, se não me engano, do Rugendas, né? Isso. E é interessante que, se não me engano, acho que o Caio Bosque, eu vou até conferir isso para trazer para vocês amanhã. O Caio Bosque, ele fala que uma medida régia foi que não houvesse essa coroação de reis e rainhas nessas Irmandades do Rosário. Então, eu lembro isso pela bibliografia, sim, mas eu vou trazer certinho para a aula de amanhã, porque eu preciso confirmar. Mas e a Marina de Melo Souza, ela até trata também essa questão de pensar essa coroação de reis e rainhas como uma questão de memória africana, né? Pensando nesses reis e rainhas do Congo. Então, é interessante pensar isso e como que as autoridades régias, eles vão talvez, em certo momento, limitar essa inversão simbólica e nessas irmandades, né? Mas amanhã a gente pode conversar mais sobre isso. Uhum. Felipe, na segunda metade do século, você consegue perceber em sua pesquisa os grupos de africanos mais vinculados à devoção a Santa Efigênia. Olha, o livro de Receita e Despesa, que é o mais interessante para fazer essa análise do envolvimento dos irmãos com as devoções, ele tem pouquíssimos registros de se eram pretos, se eram pardos, se eram brancos, não, muito pouco expressivo. Às vezes aparecem pretos, crioulos, mas muito pouco expressivo mesmo para dizer quais grupos ali estavam associados a Santa Efigênia, estavam participando desse processo de evolução do culto de Santa Efigênia. O que eu consigo afirmar com mais certeza é através da análise de um livro específico, que é um livro de entrada dos Irmãos Brancos, e que ali fica evidente o interesse dos pardos na devoção de Santa Efigênia. Certamente, quer dizer, eu acho, não vou dizer certamente, mas eu acho que isso não foi inaugurado pelos pardos. Tanto que as primeiras doações expressivas dos juízes de santos para Santa Efigênia, desses pardos, acontece a partir de 1780. Mas antes disso, que eu mostrei no gráfico a respeito da década de 1750, esse processo já havia se delineado. Então, eu acho que pode ter sido um desenvolvimento híbrido de diferentes grupos ali que compunham a Irmandade,
mas posso afirmar que a partir de 1780 pode-se identificar o envolvimento bastante significativo de pardos com a devoção a Santa Efigênia. E aí, mesmo nesse livro de brancos, quando aparecem pretos ou eles se disseminam mais, eles vão para as devoções de São Benedito, também para Santa Efigênia, também para Santo Antônio do Noto, mas os pardos geralmente se concentram mesmo em Santa Efigênia. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção, se pudesse falar um pouco também, é o grande número de mulheres, né, nessas irmandades. É interessante, nesse livro, no abecedário, que eu disse que tem quase 4.000 irmãos, é muito díspare a quantidade de homens e de mulheres. Havia ali quase 1.000 pessoas a mais que eram mulheres. E também, nesses cargos de juizados de santos, inclusive doando maior quantias em média de esmola, elas também se destacam. Dentre essas pardas, que eu disse que são devotas de Santa Efigênia e tudo mais, havia esse protagonismo mesmo das mulheres negras nas irmandades. Acho que no Rosário de Ouro Preto também, mas no Alto da Cruz isso é muito evidente. E elas estão, em grande maioria, libertas. Há o maior número de mulheres e há o maior número de libertas entre as mulheres. Dos homens, eu acho que o maior número é de... Melhor. A diferença entre mulheres livres e mulheres escravas é muito maior do que a diferença entre homens livres e homens escravos. Então, a maior parte das mulheres que estavam nessa irmandade eram livres. Elas eram a maior parte e elas eram livres. Isso é muito interessante, porque elas estavam envolvidas ali com o cotidiano da vila, né, participando do comércio, fazendo essa circulação aí. E, enfim, a historiografia já mostrou muitas vezes, né, como que elas eram fundamentais para o funcionamento da vila e também das irmandades. E aí é interessante porque elas serem reconhecidas como irmãs de Nossa Senhora do Rosário, isso dava um prestígio social de que elas não eram quaisquer mulheres ali que estavam trabalhando com tabuleiro, estavam trabalhando, às vezes, até com mineração, e aí isso era salutar para elas participarem dessa rede de sociabilidade, né? Sim. Tinha separado aqui também 2 artigos seus para citar no começo, quando eu fui te apresentar, e acabou que eu esqueci. Eu vou citar aqui também, gente, se vocês quiserem saber mais da pesquisa da Andressa, assim, a dissertação vai sair em breve, mas já tem 2 artigos publicados, denominados Associações Leigas e Expressões Devotas de Africanos e Afrodescendentes no Projeto Cristão da América Portuguesa no século XVIII, na revista Temporalidades, de 2021. E outro artigo é No Manto da Santa, nas Leis do Império, Afrodescendentes Livres e Libertos na Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Pretos do Alto da Cruz, Vila Rica, 1780-1829, na revista Sacrilégios, de 2019. E tem também no nosso site, no Pervis, a gente tem também um artigo da Andressa, se vocês quiserem conferir, tratando do tema que ela aborda hoje, né? Tem essa contabilidade das festas, né? Bem interessante. O Ariel fez mais uma pergunta. Por que você acha que os livros registravam as condições escravo, forro, liberto e livre dessas pessoas ao relacioná-las nas listas? E, assim, mas isso era uma coisa padrão dos registros, Documentação né? colonial, né? Então, é claro que, na maior parte das vezes, a documentação era negligente, mesmo a documentação que não era eclesiástica, que não era das irmandades, os próprios livros de censo, enfim, o Iraci Del Nero acusa isso, que
havia uma certa negligência dos registradores em determinarem com especificidade as condições dos indivíduos. Mas eu penso que no caso do Alto da Cruz, por exemplo, é interessante pensar que não haver, por exemplo, eu disse ali que os irmãos forros era um número muito específico de irmãos que estavam descritos como forros. E que esse número certamente era maior e estava diluído entre os irmãos livres. Então, por que não houve essa notação de que esses irmãos eram livres, eram forros? Eu acho que isso, no caso do Alto da Cruz, para além de uma negligência do registrador, que era recorrente, se relaciona também com uma certa prática dos próprios irmãos em, sempre que pudessem dissimular uma condição de liberdade, faziam, porque era interessante para eles. E aí, por isso que poderiam ocultar esse passado de escravidão, ou seja, não dizerem que eram forros e focarem e só se registrarem como livres. E isso passava quase como parece, né, com um acordo tácito, porque certamente esse número de livros está superestimado. Havia muito mais forros. Mas é uma prática que parece que não houve grande dissenso em se fazer isso. Agora, que esses registros eram feitos, era importante anotar se eram escravos, de quem era escravo, e aí colocava o nome do senhor também. Era importante para uma administração, tanto que esses livros eram conferidos pela administração eclesiástica e também pelo ouvidor, em alguns casos. E então, para ter um controle mesmo da população e tudo mais. Mas a maior parte das vezes era negligência. O número de, por exemplo, tinha 4.000 irmãos nesse livro, mas o número de irmãos que a gente consegue identificar que acusam essas informações é muito pequeno, são 400, 500. É isso. Se pudesse complementar também, eu concordo completamente com você. E eu acho que, assim, são muitas variáveis que a gente tem que levar em consideração. Acho que a primeira delas é que a condição de livre, ela nunca era referida, né? Então, você demarca se você era escravo ou forro, ou no caso, liberto. E no caso, não ter a condição ali, por muito tempo a historiografia tendeu a tratar isso como uma condição de... pensando que isso significaria ser livre, né? Mas a gente já tem problematizado isso, né? Como pensar esse próprio apagamento nas fontes, né? Então, assim, uma das questões é isso que a Andressa ressaltou, eu acho que com certeza é a negligência do próprio escrivão, porque nesses livros um número mínimo de registros que a gente tem, informações completas e detalhadas sobre informações pessoais dos membros que entram, né? Geralmente é mais comum simplesmente ter o nome da pessoa lá. Aí a gente pode pensar motivos variados para isso, né? Mas como no caso que a Andressa chamou atenção, por ser a Irmandade do Rosário, essa é uma irmandade de africanos e tudo mais, ela é uma escolha teórico-metodológica, né, de trazer que, como o número de sem condição foi muito superior ao número de condição definida, que provavelmente ali seria a maioria livres e libertos, né? Então, assim, acho que faz sentido se pensar da tamanha desproporção, né? Mas é muito comum em todas as irmandades, eu também encontro isso, de muitos registros sem informações, e também um apagamento da necessidade de demarcar isso já na virada para o século XIX, principalmente nas primeiras décadas do século XIX. Né? Tá? É isso que a Hebe Matos vai até tratar na bibliografia sobre esse apagamento, esse silenciamento da cor, né, ao longo do tempo. E isso tudo relacionado com o que o Andressa chamou a atenção também de estratégias pessoais, coletivas, né, de inserção desses sujeitos no universo colonial e de afastamento de um passado cativo e tudo mais. Mas são várias questões que a gente tem que levar em consideração, né? Esses documentos,
as fontes confraternais, né, Andressa, são muito complexas, assim, você tem muitas questões e a gente tem que tentar lidar com elas, né? O Ariel respondeu aqui, então são aproximadamente 10% de membros do Rosário de Ouro Preto, no caso do Alto da Cruz, que têm suas condições e qualidades detalhadas. Essa negligência seria uma prática comum nos rosários de Minas? Acho que não só nos rosários, né? Acho que tudo. As mercês também, né, Vanessa? Não tinha muito essa prática. Acho que Irmandade de Pardos também, embora pareça que os pardos tinham mais uma necessidade de demarcação de quem eles eram, tudo mais, para uma própria construção dessa identidade ao longo do século XVIII, mas isso o Daniel Precioso deve tratar amanhã. E eu não sei dizer sobre as outras Irmandades do Rosário, mas em Minas Gerais, né? Porque haviam muitas, de fato. Mas, enfim, sobretudo, eu acho que tanto essa negligência dos escrivães era recorrente, não era uma prática só de Vila Rica, certamente não. Mas aí o que determina essas quantidades em cada irmandade, aí eu acho que são motivações mesmo específicas de cada associação ali que se desenvolveu, né? Eu acho que há experiências bem diversas, né? Assim, acho que tem irmandades que têm os documentos mais completos e outras não. Então, acho que assim, a prática variou muito. Acho que a gente acaba lidando com uma amostragem, né? Então, assim, a gente problematiza o não consta, né, da documentação, mas a gente lida ali com uma amostragem dos dados que deram para a gente essa informação, né? Então, assim, mas varia muito, o Ariel, de uma irmandade para outra. Acho que a gente não pode também assim, generalizar se foi uma negligência em todas as irmandades ou em todas do Rosário. Acho que varia muito. Mas acho que é um problema da documentação que é constante. Acho que eu vejo na bibliografia todo mundo citando, né, esse grande número, esse grande apagamento assim, de registros com muita informação, porque acaba que também pensar diferentes tipos de livros de entrada, né, Andressa? Igual você trabalha com um abecedário, que é diferente de um livro de entrada que o escrivão vai preenchendo ali conforme a pessoa vai entrando nas festividades, vai preenchendo anualmente. É diferente também desse abecedário, que foi quase um passar a limpo, né? Esse abecedário é bem interessante pensando nisso também, né? Então, assim, como foi o livro que foi reescrito, uma junção de outros, talvez houve uma tentativa, assim, de ser mais direto, né? Prático, né? Eu também acho. De fato, o livro de entrada que eu trabalho, ele apresenta menos essa negligência. Então, até onde também que, justamente isso que a Vanessa falou, que passar para o livro abecedário, que é um arrolamento, né? Muita informação pode ter se perdido ali por, enfim, várias questões. Praticidade, por exemplo. E até pensar para esses sujeitos, né, que estão ali escrevendo essa documentação, né, se para eles era necessário ou não fazer essa demarcação, né? Eu acho que também com cada tipologia diferente de fonte que a gente vai analisar, vai ser as intenções, os objetivos de demarcar qualidade, condição e outras informações pessoais sobre essas pessoas também vai modificando, né? Então, assim, varia muito também de quem está escrevendo essa documentação, sobre quem, né? Tanto que, em alguns casos, a identificação, por exemplo, no livro de entrada, fulano, filho de pessoa tal, esposa de pessoa tal, para identificar mesmo quem que era a pessoa. E aí, por algum motivo, essa identificação fazia sentido ali para aquela pessoa, para o registro daquela pessoa, ou ela tinha pais conhecidos já na Irmandade, ou ali no contexto da vila, e aí por isso que se fazia esse registro. Ou, em alguns casos, não se fazia, né? Mesmo sabendo quem que era a família da pessoa. Aí varia, né? E é por isso também a importância da gente cruzar essas fontes, né? As fontes das irmandades com outras, né? Com censos, com outros tipos de registro, né? Por exemplo, os rol dos confessados e tudo mais, assim.
E também como você trouxe, com a bibliografia, né, da história demográfica, os dados, eu acho que a gente tem esse um pouco mais de segurança para falar, que com certeza essa maioria ali eram libertos e livres, pensando também pelos dados demográficos, né? Então, assim, o número de libertos e livres descendentes de africanos era muito maior nessa segunda metade do século XVIII, né? Foi muito maior e no começo do XIX, né? Então, assim, também uma questão teórica, metodológica, porque você também cruza com esses dados, né, de outras fontes, nem que seja pela bibliografia, né, como você ressaltou o Iraci, né, Isso. tudo mais. Aí o Ariel falou que o apagamento das condições e qualidades nos rosários de Minas Gerais não é uma negligência, é estratégia e especificidade. É o que a gente discutiu. Acho que não dá para retirar completamente essa questão da negligência, enfim, porque os números que apontam as qualidades, as condições, é muito pequeno em relação ao total. Então, acho que não. Pensando em 4.000 irmãos, por exemplo, no Alto da Cruz, eu acho que um pouco de negligência, sim, certamente aconteceu. Mas aí, como a gente falou também, é a questão de estratégia e dessa própria demarcação de qual é a cara da Irmandade, aconteceu, eu concordo. E até com o que o Daniel vai trazer na próxima aula, de pensar essas estratégias diferentes e que as próprias categorias de qualidade e condição oscilavam ao longo da vida dos sujeitos, né? Então, assim, é muito complexo. Mas eu acho que, assim, é difícil a gente pensar também que se não existe negligência nenhuma e que é só estratégia, então porque alguns eram referidos, né? Então, assim, acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem um pouco disso sim, mas com certeza tem a estratégia e o projeto mesmo, as possibilidades que estavam abertas para alguns sujeitos, não para todos, né? Se a gente for pensar. Então, porque para alguns era possível ter esse apagamento e outros não? Então, assim, será que ser recém-liberto ou você já se distanciar do cativeiro com o tempo? Então, assim, tem muitas questões que a gente tem que levar em consideração, mas o campo ali de estratégias, de agências pessoais para isso, com certeza isso existe e é muito importante a gente tentar traçar isso, né? Uhum. Eu lembrei daquele artigo agora me fugiu o nome, quem escreveu, mas é sobre as misericórdias, sobre a roda dos expostos nas misericórdias. Franco. Isso. De pouco claro a quase branco, né? Um negócio assim. E aí, como que essas classificações mudam? E do momento ali que a criança era recebida e registrada, né? Era feita ali uma primeira apresentação dela, e depois, quando havia a confirmação para ver se estava tudo certo com a criança, já havia uma mudança nessa representação. É claro que, enfim, questões fenotípicas muito mais evidentes, enfim, se tratando do desenvolvimento de uma criança, e que não necessariamente uma pessoa adulta passaria por essa mesma divergência de apresentações, mas no próprio cotidiano da vila, eu acredito que havia o seu trabalho ou aonde você estava, sempre era ser de um ponto de vista relacional, se tratando dessas comunidades africanas e afrodescendentes. Afrodescendentes, sobretudo. Sim, E é interessante também a gente pensar que outros livros dessas irmandades não ressaltavam isso, né? Se você vai ver, às vezes, os livros de eleições, livros de termos, as assinaturas. Então, assim, não é todo tipo de registro que você tem essas informações declaradas, né? Assim, então, acho que é muito, muito complexo, né? E eu lembrei aqui agora de uma live recente, de uma conferência recente que eu assisti do Roberto Guedes, que ele comentou, inclusive, assim, que essas estratégias, essas possibilidades de apagamento são tão múltiplas que
ele está levantando uma hipótese que ele está perseguindo, que é a própria questão de você ser descendente, de ser um afrodescendente nascido de um casamento legítimo, poderia levar a esse apagamento. Então, assim, ele pesquisa Rio de Janeiro, né, Andres? Eu acho que, se não me engano, é São Paulo, né? Porto Feliz. Porto Felizes. Mas, então, assim, muitos autores estão trabalhando com estratégias diversas para pensar nesse apagamento, né? Como esses sujeitos eles estão tendo estratégias diversas para se inserir na sociedade e se distanciar de estigmas desqualificadores para aquela sociedade, né? Então, acho que são várias as possibilidades, né? A gente tem que tentar perseguir na medida do possível que as fontes nos proporcionam. Mas certamente amanhã a gente aprofunda mais essas questões, né? Com a apresentação do Daniel também, a sua, e ao longo da semana também. Assim, sobretudo, vai ser. A ideia não é que seja conclusivo mesmo, né? A ideia era apresentar possibilidades de pesquisa, instigar as pessoas, né, na medida do possível, e ir construindo as pesquisas, né? Não necessariamente sendo categórico em relação ao passado. Pois então, gente, obrigada, agradeço a participação e a presença de todos, todas. Obrigada, Andressa. E hoje a gente encerra a nossa aula, a gente espera vocês amanhã, às 2h, e a gente dá a sequência ao debate. Isso aí. Obrigada, atenção de todos e todas. Estou disponível se quiserem conversar por e-mail, alguma coisa assim, ou pelo próprio portal do Pervias. E é isso aí, mas a gente continua.